Direito ambiental. Primeiro, Resolução CONAMA número 237 de 1997. Artigo 1º. Inciso 1. Licenciamento ambiental. Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Destaque-se, portanto, que o licenciamento ambiental é um procedimento exigido previamente à construção, instalação, ampliação ou funcionamento das atividades. Ele é, pois, um pré-requisito para que a viabilidade ambiental do empreendimento seja atestada. Se o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, pode-se afirmar que as licenças ambientais são atos administrativos. Segundo, Lei Complementar número 140 de 2011. Será licenciado pela União o empreendimento em mais de um estado, junto a país limítrofe, localizado em terras indígenas, localizado em unidades de conservação federais, exceto APAs, de caráter militar, exceto aqueles para Forças Armadas, que desenvolvam energia nuclear. Em regra, o ente responsável pelo licenciamento de tais atividades é aquele que instituiu a respectiva unidade de conservação. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados por um único ente federativo. Lei Complementar número 140 de 2011, artigo 13. O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita, nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra. Artigo 14, parágrafo 3º. Renovação das licenças. É importante destacar que a antecedência mínima para requerê-la é de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Artigo 18, parágrafo 4º. Terceiro, artigo 225 da Constituição Federal.
Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O direito ao meio ambiente independe de cor, raça, credo, condição social ou econômica ou quaisquer outros fatores. Ecologicamente equilibrado, aquele que mantenha os processos ecológicos de tal modo a possibilitar as relações que mantêm a qualidade ambiental e o bem-estar das populações. Meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. É direito fundamental da pessoa humana, sendo considerado um direito de terceira geração, pois está relacionado a aspectos transindividuais. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 6º. Quarto, competências ambientais na Constituição Federal da República Brasileira de 1988. Repartição de competências. Está fundada no critério da predominância do interesse. Assim, competem à União assuntos de interesse nacional, aos estados temas de interesse regional e aos municípios assuntos de interesse local. As competências materiais da União são indelegáveis, exclusivas. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa, assim como é entendida a responsabilidade civil ambiental como um todo, responsabilidade civil objetiva. As competências legislativas da União são privativas, mas delegáveis na medida em que lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas. Artigo 22, parágrafo único. Quinto, princípios da prevenção e da precaução. Princípio da prevenção preconiza uma ideia de prevenção de riscos no tocante a atividades de vasto conhecimento humano, isto é, para as quais o risco seja certo, conhecido a um razoável nível de certeza científica do potencial de dano ambiental. A premissa é a de que os danos ao ambiente são, em regra, de difícil reparação, enaltecendo a importância de evitar, prevenir, para não ter de remediar depois. Princípio da precaução. Trabalha com a ideia de um alto grau de incerteza científica. É recomendável que o poder público
não libere a atividade supostamente impactante até que haja uma evolução científica a fim de melhor analisar a natureza e a extensão dos potenciais males ambientais. Indubio pro natura, indubio pro salute. Na dúvida, deve-se adotar a medida mais protetora ao meio ambiente e ou à saúde. Com base neste princípio, súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Sexto, fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. É válido destacar os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433, de 97, a seguir transcritos. Artigo 1º. A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos. Inciso 1. A água é um bem de domínio público. Inciso 2. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Inciso 3. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Inciso 4. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Inciso 5. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Inciso 6. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Sétimo, Sistema Nacional do Meio Ambiente. Órgão superior do CISNAMA, Conselho de Governo. Função básica: assessorar o Presidente da República nas estratégias relacionadas à política ambiental do país. Órgão consultivo e deliberativo: Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Função básica: assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com um meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Órgão central: desde a promulgação da Lei nº 8.490, de 1992, o órgão central é, na realidade, o Ministério do Meio Ambiente. Função básica: planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Órgãos executores:
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências. Cada estado da federação tem o dever de organizar sua própria estrutura de atuação ambiental, sobretudo por meio de atribuições executoras. Similarmente, os órgãos municipais também são importantes atores dentro da estrutura ambiental do país, por se encontrarem mais próximos das realidades locais e terem, portanto, mais condições de exercer as funções de controle e fiscalização ambiental dentro do limite de sua competência. Oitavo, conceitos importantes do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. SNUC, Lei número 9.985 de 2000. Unidade de Conservação. Artigo 2º, inciso 1. Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Conservação da natureza. Artigo 2º, inciso 2. O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício em bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. Uso sustentável. Artigo 2º, inciso 11. Exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Nono, APP, Área de Preservação Permanente, IRL, Reserva Legal. Área de Preservação Permanente, APP, Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Na prática,
As APPs são áreas presentes no entorno de corpos de água ou outros locais ambientalmente relevantes, como encostas, chapadas, biomas específicos, etc. Reserva legal. Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. A reserva legal se aplica somente aos imóveis rurais. A ideia da reserva legal é que todo imóvel rural mantenha área com cobertura de vegetação nativa. Décimo, educação ambiental. Lei 9.795, de 99. Artigo 1º. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Dica da coruja. Agora, atenção pessoal. Em regra, a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. Isso porque ela deve ser abordada de forma inter, multi e transdisciplinar, com as demais disciplinas regulares dos cursos. Décimo primeiro, conceito de meio ambiente. Lei 6.938, de 81, artigo 3º, inciso 1. Artigo 3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por: inciso 1, meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Décimo segundo, fontes do direito ambiental. Fontes do direito ambiental: materiais, doutrina, descobertas científicas, problemas ambientais, desastres ambientais e movimentos populares. Fontes do direito ambiental formais: Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, tratados e acordos internacionais, constituições estaduais, leis, normas administrativas, jurisprudência.
13º, responsabilidade ambiental. As pessoas físicas ou jurídicas que causarem dano ambiental estão sujeitas à responsabilização nas esferas penal, administrativa e civil. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. A teoria da dupla imputação necessária se aplica ao direito ambiental? Não. O STF, RE 548.181, Paraná, reconheceu a possibilidade de se processar penalmente uma pessoa jurídica, mesmo não havendo ação penal em curso contra a pessoa física com relação ao crime. Pessoa jurídica pode ser desconsiderada sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Artigo 4º da Lei nº 9.605, de 98. Teoria do risco integral. Não se admite a existência de excludentes do nexo causal, como o fato de terceiro, caso fortuito ou a força maior. Recurso especial 1818008, de Rondônia.